Ah, você não sabe? Você não sabe por que o Nordeste vota no Lula, vota no PT? Você não sabe por quê? Você acha que é só porque o Lula é nordestino? Você acha que é só por causa disso? Porque se fosse só por causa disso, tava fácil, né? É só você pegar alguém de extrema direita aí do Nordeste e tá tudo certo, né? Mas não é isso. O que você vai ver aqui agora, nesse momento aqui, é uma prova do que realmente faz o nordestino votar no Lula. O que realmente traz essa consciência política. Porque o povo nordestino é altamente politizado. E eles passaram por um processo, eles entenderam uma situação. Eles saíram de uma situação para ir para uma outra situação e eles conseguem reconhecer um dos únicos políticos da história do Brasil que realmente fez algo que mudou a vida deles. Agora, o Lula só fez isso no Nordeste? A esquerda só faz isso no Nordeste? Não. Não, é óbvio que não. A gente está vendo recentemente alguns investimentos que o governo Lula está fazendo, inclusive no Sudeste, e inclusive no Sul. Inclusive no Sul. A gente vê normalmente, né, um dos estados mais digamos, bolsonaristas do Brasil, que é Santa Catarina, e a gente viu que o Bolsonaro não fez porcaria nenhuma em Santa Catarina, e o Lula já mandou muita coisa bacana para lá, a despeito de ter um governador que beira a canalice, o que ele fala a respeito, que ele é extremista, se fez dentro do extremismo, fica lá com aquela foto dele lá com a mão no bumbum da Michelle, e fica com esse negócio aí, essa baixaria. Mas é só também pro sul? Não, se você olhar o norte, se você olhar estados como o próprio Mato Grosso do Sul, onde está coalhado, né, de bolsonarista, Acre, Amazonas. Então, o que acontece? A gente tem percebido que as pessoas estão começando a entender. Mas o que eu vou trazer aqui agora para você é uma consciência, que nesse caso tem muito a ver com uma questão de caráter. Eu sempre falo aqui, você ter gratidão é um sinônimo de caráter, é você entender. Mas não é só isso, você ter consciência, entender o que acontece na tua vida e entender essas transformações é muito importante também. Eu vou trazer aqui para você esses vídeos explicando o motivo do nordestino ter essa consciência. Eu fiquei muito feliz. Eu quero começar com o Pedro Nordestino. Quero mandar um abraço a ele. Grande abraço, sou seu fã. E eu quero começar com ele falando a respeito de como era a vida do nordestino e o que se tornou depois. Olha só. Eu não sei nem dizer se o ex-presidente José Sarney, Fernando Henrique e Collor de Mello era de direita ou de esquerda. Isso nem me interessa. Eu não quero nem saber de que lado eles eram, que eu nem sei. Eu só sei dizer que aqui no Nordeste o pobre vivia uma extrema pobreza, uma vida desgraçada, desconjuntada. Você sabe o que é uma extrema pobreza? É a pobreza abaixo do zero. Era assim que a gente vivia. A gente não tinha nem água para beber. Com esses três presidentes que eram tão estudados, tão eloquentes. A gente bebia água barrenta de tanque. E às vezes suja, com aquela nata de sujeira em cima, que a gente tinha que botar a camisa para chupar a água, para filtrar a água na ponta da camisa. Gente, que época de pobreza desgraçada era essa que o Nordeste vivia? Gente, não existia banheiro. A gente vivia uma vida desumana. A gente tinha simplesmente um cagador. Aonde ia cagar? Toda a vizinhança. Era uma jurema, uma moita. E quando às vezes eu tava cocado lá, dando o meu cagão, aí vinha a filha da vizinha, que eu era até doido pra namorar com ela. Aí eu fazia assim, pra ela dar meia volta, esperar eu terminar de cagar pra ela poder vir. Papel higiênico nem sonho. Era uma folha de mato. Passava assim pela porta, que tinha vezes que tava se coçando no meio do povo. Gente, às vezes um capuco de milho era o que a gente passava assim, ó, pela porta. E dizia que tava limpo. Um pedaço de pau e dizia que tava limpo. Uma pasta e uma escova de dente. Nós não tínhamos condições de comprar de maneira nenhuma. Escovava o dente com os dedos assim, ó. Quantas vezes, ó.
Minha mocidade toda eu escovava os dentes assim. Uma roupa, filho de pobre não podia comprar. Era um shortinho preto com remendo branco, ou shortinho vermelho com remendo azul. E dizia que estava vestido. Cafezinho de manhã, com pãozinho com queijo, nunca, nem com manteiga. Era farofa mesmo de sebo. Era comendo a farofa ali com gordura, torrada a gordura sebo, o céu da boca encebando, fazendo aquela cera de sebo, e minha mãe dava um copo de café preto, quente, que era pra gente bebendo e desfazendo a gordura que ficava travada no céu da boca. Essa era a época que a gente vivia com esses 3 presidentes. Que raça ruim de presidentes eram esses? Hoje o pobre dorme em cima de um colchão ortobon, em cima de uma cama box. A cama do pobre, aqui no Nordeste, era 4 forquinhas enfiadas no chão, e aí colocavam umas varas pelo meio. A mãe pegava 2 lençóis, costurava, fazia tipo uma bolsa, enchia de capim, botava em cima daquela tábua de vara que foi feita, para dormir. O travesseiro era a mesma coisa. Era um pano cheio de capim, uma bolsa cheia de capim. E era assim que o pobre vivia. Os molequinhos daquela época só tinha cabeça, o pescoção fino, hoje eu tenho até pescoço, tá até enterrado meu pescoço. E o bucho, a barriga cheia de verme. Porque os pais não tinham condições nem de comprar um remédio de verme. Então vocês não sabem o que é pobreza. Quem nasceu em 2000 não sabe o que é pobreza, não alcançou a pobreza. E graças a Deus, em primeiro lugar, segundo, o nosso presidente Lula, que tem trazido muito benefício, muitas ações sociais em prol de tirar a pobreza da miséria. Então era assim que o povo vivia. A mãe só via seu filho durante o dia. Por quê? Não tinha energia. Era na base do candeeiro, da candeia, que ela ia de noite no quarto, botava assim no rostinho do filho para ver como era que o filho estava. Mas ela só tinha visão do seu filho durante o dia. Hoje nós vive de bucho cheio, de barriga cheia, vive rico e reclamando, porque é uma doença do brasileiro reclamar. O povo de hoje, eu costumo dizer que eles são igual gato. Como assim? O gato, você tá dando comida a ele, tá jogando a comida pra ele, ele tá comendo e tá miau, miau, miau. Aí você bota mais comida pra ele, joga comida pra ele, ele nunca tá satisfeito. E ele tá miau, miau. A mesma coisa é esse povo mesquinho de hoje. Mal agradecidos. Então eu digo pra você, eu posso dizer que o presidente Lula tirou o povo da miséria e que o povo hoje é rico. Olha da onde eu tô falando com você agora. Olha pra aqui. Eu estou dentro do meu carro. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Isso é um sonho realizado. Meus filhos estão estudando muito bem. Ainda estão recebendo para estudar o pé de meia. E o Bolsa Presença que o governo aqui da Bahia dá também. É R$400, 200 do pé de meia, 200 do Bolsa Presença, que uma criança recebe aqui na Bahia. Então a história hoje, meu amigo, ainda que você não goste do presidente, eu não gosto do jeito dele, essa fala rouca dele, essa cabeça achatada, pernambucano, ele é nordestino. Ainda que você não goste dele, mas respeite. Respeite. Porque você fala, critica, mas você tá na carona do Bolsa Família, você tá na carona do pé de meia, você tá na carona do Vale Gás, você tá na carona de todos os benefícios que o PT oferece. Então, esse vídeo aqui foi a resposta para você que fez essa pergunta, que faz essa pergunta a todo tempo. O Lula não ia tirar o povo da pobreza? E você tá na pobreza? Você nem sabe o que é pobreza. Gente, compartilha esse vídeo. Isso é muito bom para abrir a mentalidade de algumas pessoas que nasceu de 2000 para cá, que nem sabe mesmo a realidade da vida. Chegou encontrando tudo do bom. Chegou encontrando papai com dinheiro, mamãe com dinheiro, dando Danone, dando iogurte, dando tudo de bom para eles. Eles não sabem o que é pobreza. E às vezes, por intermédio de alguém, eles se tornaram bolsonaristas e acham que tem uma vida miserável, pobre, não sabendo que está vivendo bem. E o que a extrema-direita está querendo fazer é a mesma coisa. É voltar aquele tempo atrás. Quem é rico mesmo, porque eles vão trabalhar a favor do rico. E quem é pobre mesmo. Gente!
A história do pobrezinho da roça, do Nordeste, do sertão, veio mudar depois do PT entrar na história do presidente Lula. Isso não tenha dúvida. Tudo que está acontecendo aí, que às vezes deu errado durante esses 2 anos do nosso presidente, são as pedras de tropeço pelo meio, tentando destabilizar, sabotar o nosso governo. Acredite nisso. Volta um tempinho lá atrás, gente. Volta lá em 1999, 1978, que vocês vão ver qual era a realidade. Se eu for contar todas essas experiências aqui, que a gente viveu aqui no Nordeste, no sertão, na roça, na caatinga, vai ser muitas horas de vídeo. Mas é só um pedacinho que eu tô mostrando para vocês. Presta atenção. Não caia nessa cilada. Extrema-direita é para os empresários. É para os ricos, milionários. Fazer com que a gente volte outra vez a depender de um prato de feijão deles e virar escravo para eles. Eles se reclamam que estão em dificuldade de arrumar um roceiro lá na fazenda para estocar o pasto, para trabalhar para ser o caseiro da fazenda deles. Sabe por que eles estão em dificuldade? Porque eles sempre exploraram. E hoje nós não temos necessidade de ser explorado por senhor ninguém. Graças a Deus, o nosso presidente Lula, a extrema esquerda. Pedro Nordestino, muito bom, parabéns, é isso aí, parabéns. Vamos sapecar a verdade na cara desse povo. Eu saio de um Pedro para ir para outro Pedro. Esse aqui é o Pedro oficial. Vamos colocar ele aqui também, porque eu gosto desse pessoal que coloca o depoimento pessoal, depoimento dele, da vida dele. Da vida dele. Porque a minha vida, eu nasci em Minas Gerais, metade da minha família é de São Paulo, eu morei no Rio de Janeiro, então a minha vida é no Sudeste. Apesar de eu amar loucamente o Nordeste, né? Sempre que eu posso, tô no Nordeste. Mas a minha realidade é outra. E é importante a gente colocar essa realidade para esse pessoal aí, lá do Sul, né? E de outras partes do país, para as pessoas entenderem o que é o Brasil e respeitarem essas pessoas. Vamos pro Pedro oficial. Um bolsominion hoje me disse que o maior ladrão da história do Brasil foi Lula, por isso que ele não vota. E eu achei bonito, só que ele é evangélico e mecânico. Agora, eu disse a ele que antes de Lula, o pai dele amontado era um jumento. A casa, o piso era de chão batido. A referência da casa era um pé de peão que tinha na frente. 7 horas da noite todo mundo tinha que deitar para dormir, que não tinha luz. Era um candeeiro. E o gás querosene era muito caro. Eu disse, rapaz, é o seguinte, que falar a verdade, você tá dizendo que Lula roubou, tô entendendo. Mas uma boa parte do que Lula roubou deu para seu pai. Certeza. Porque seu pai formou 2 irmãos seus com nível superior. Ele não tinha condições de formar, além do ABC, em outra coisa. Sem a ajuda do governo, ele formou. Então, eu vou lhe dizer uma. O único que fez alguma coisa por nós para mudar a vida dos nossos pais e a dos filhos dos nossos pais foi Lula. Eu pensei que você ia me convencer, mas no final não tem como. Você e eu tem que ser Lula. E agora conversei com ele, expliquei. Os governos honestos que o país já teve nunca fez nada por nós. Então você diz que o ladrão que roubou o país, você não sabe o que foi que ele roubou. Foi o país. Mas seu pai melhorou de vida, seus irmãos melhorou de vida. Hoje seu pai deita numa rede com a caminhonete na frente. Aí eu lhe pergunto, eu sou matuto, sou eu não sou bicho. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas pessoas que têm o seu testemunho pessoal. Você acha realmente que esse testemunho precisava chegar até determinadas partes do país e alguns brasileiros que ficam idolatrando gente aí que quer dar golpe de Estado? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça do like, hein? Olha, a gente tem aquela dica especial que é a dica da renda extra. Chegou agora, final de semana aí, então final de semana até segunda-feira muita gente não vai trabalhar.
Então agora é o momento de você entrar aqui no primeiro comentário e entender como que você vai trabalhar apenas com o seu celular. Você só precisa do seu celular e mais nada. É só você entrar no primeiro comentário fixado aqui e aí você vai direto pro WhatsApp. Tem um link, você vai direto pro WhatsApp. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Como que você vai ganhar R$300 por mês, R$500 por mês. É uma renda extra, tá? Você vai trabalhar e ganhar aquele dinheirinho a mais. Primeiro comentário fixado, entra agora aqui e aproveite aí o seu feriado prolongado para você ter um tempinho aí para estudar um pouco mais. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar sendo membro do canal, sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força pra gente. A gente está todos os dias trabalhando para você, de segunda a segunda. A gente trabalha mais até do que o pessoal que está fazendo a construção aqui do lado, sabe? Atenção, porque eles vão parar. Tá certo eles, tem que parar mesmo. A gente é que está aqui nesse trabalho de todos os dias para você. Então seja um membro do canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dá essa força pra gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom final de semana prolongado, bom feriado pra você. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.